Risco de novo surto de Zika ameaça 80 cidades de Pernambuco. Com jogo de manhã, padarias enchem, mas comércio perde vendas. E as parciais do Mundial da Rússia neste sábado. Está no ar, Jornal Breve, com Solano Manuel. R7, risco de novo surto de Zika ameaça 80 cidades de Pernambuco. Pernambuco, que passou por epidemia de Zika em 2016, corre o risco de sofrer novamente com essa e outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, como dengue e chikungunya. O chamado levantamento rápido de índices de infestação pelo Aedes aegypti, LIRA, divulgado pelo Ministério da Saúde, mostra que 80 entre os 185 municípios de estado estão em risco de surto dessas doenças. Além da infestação do mosquito, Pernambuco registrou aumento nas notificações de Zika e dengue este ano. Segundo a Secretaria de Saúde de Pernambuco, até abril foram 4.147 notificações de casos de dengue e 457 de Zika, o que representaria um aumento de 45% e 20% respectivamente em comparação com o ano passado. Existe o risco de surtos isolados, mas não de uma epidemia no estado nas proporções da epidemia de 2016. Dois fatores contribuem para o alto índice de infestação de Aedes aegypti no estado: condições climáticas e hábitos da população. O sertão, o hábito de armazenar água em casa de forma inadequada, é a principal fonte de criadouros de mosquitos. Entre as ações de controle da doença, podem estar o uso de mosquitos transgênicos que interrompem o ciclo do Aedes aegypti, até o uso de peixes que se alimentam de larvas. Mas a decisão sobre a estratégia, sobre a adoção dessas medidas, está a cargo dos municípios. Veja agora as diferenças entre Zika, chikungunya e dengue. Os sintomas iniciais de febre amarela, dengue, gripe, zika e chikungunya são comuns a várias doenças infecciosas causadas por vírus, como dor no corpo, dor de cabeça e dor nas juntas. Mas a partir do segundo ou terceiro dia, o vírus procura os órgãos pelos quais tem afinidade, e então os sintomas de cada doença se tornam mais característicos. A febre amarela, provocada pela picada dos mosquitos Haemococcus ou Sabetinis photo, que habitam região de mata, causa sintomas como febre, com calafrio, dor de cabeça, dores musculares, mal-estar e cansaço. A partir do terceiro dia, a maioria das pessoas já começa a apresentar melhora. No entanto, 15% desenvolvem complicações, entre elas hepatite e alteração do funcionamento dos rins e do coração, que podem levar à morte. Dengue, zika e chikungunya são doenças transmitidas pelo mesmo vetor, o mosquito Aedes aegypti. Diferentemente dos mosquitos Haemococcus ou Sabetes, o Aedes aegypti vive no meio urbano e se prolifera em locais com água parada como base de vasos. Exames de sangue já são capazes de fornecer diagnósticos precisos de cada doença. Entre essas doenças, já existe vacina apenas para a dengue, mas de eficácia ainda não totalmente comprovada. Existem dois tipos mais comuns de dengue, a dengue clássica e a hemorrágica. A clássica tem sintomas similares à gripe, como febre alta em torno de 40 graus, dor de cabeça, dor nas articulações, dor atrás dos olhos, dores musculares, prostração, vermelhidão no corpo e coceira. Os sintomas regridem a partir do 7º dia, mas a fraqueza perdura por algumas semanas. Já a hemorrágica apresenta inicialmente os mesmos sintomas da clássica, porém após o 3º dia surgem os sinais de hemorragia, como sangramento da gengiva, do nariz e rompimentos superficiais da pele. Em 80% dos casos, a zika não tem sintomas. Os sinais da doença geralmente são semelhantes ao de uma virose ou da dengue, porém menos agressivos. São elas: febre em torno de 38 graus, aumento dos gânglios linfáticos, dor de cabeça, dor nas articulações, erupção cutânea com coceira, fotofobia, conjuntivite, diarreia, náuseas e cansaço, que desaparecem em 7 dias. Estudos comprovaram a relação da zika
com a microcefalia em bebês gerados por mães que contrairiam a doença na gravidez. A zika também está relacionada com a síndrome de Guillain-Barré, inflamação dos nervos periféricos que resulta em fraqueza muscular e paralisia em geral de forma temporária. Assim como a dengue, a zika, a chikungunya causa febre alta, dor de cabeça, dores musculares, conjuntivite, náuseas, vômitos e vermelhidão pelo corpo. O predominante são as dores articulares que afetam simetricamente diversas juntas e são debilitantes. O quadro evolui para a cura em 10 dias. A doença em geral não mata, mas provoca dores articulares crônicas para a vida toda. Já a gripe não é transmitida por mosquito, mas sim pelo contato entre uma pessoa gripada e outra saudável, por meio de gotículas de ar ou pelo aperto de mão, por exemplo. A principal característica que difere a gripe da febre amarela, dengue, zika, chikungunya é a presença de secreção, catarro. Sintomas como dor de garganta e tosse são típicos da gripe e não das demais doenças. Veja, com jogo de manhã, padarias enchem, mas comércio perde vendas. O varejo foi fortemente impactado pela participação do Brasil na Copa. Como muitas empresas dispensaram ou permitiram que os funcionários entrassem depois do jogo da seleção, que nesta sexta-feira aconteceu às 9 da manhã, o movimento do comércio sofreu uma queda de 26,4% até as 14 horas, de acordo com o Índice Cielo do Varejo Ampliado, ICVA. O único setor beneficiado pelo jogo matinal foi o das padarias, que registrou um incremento de vendas de 11,4% no período em relação a uma sexta-feira normal. Por outro lado, o setor de vestuário registrou uma queda nas vendas de 39,4%. Um pouco menos intensa foi a redução de 8,8% para o setor de bares e restaurantes. O primeiro jogo do Brasil, que aconteceu no último domingo, aqueceu as vendas do começo do dia dos supermercados, com pico entre 11 e 13 horas, mas acabou fechando com queda de 2%. No domingo, o movimento de bares e restaurantes só melhorou a partir das 17 horas, após o término do jogo, fechando o dia com queda de 6,7%. No geral, o movimento do comércio no domingo, primeiro dia de jogo do Brasil na Copa, registrou uma desaceleração de 24,7%. Confira o resultado de hoje do Mundial da Rússia. Bélgica e Tunísia. Bélgica 5, Tunísia 2. Ao meio-dia, Coreia do Sul e México. E às 3 da tarde, Alemanha e Suécia. Quarta, Daniel Portugal vai analisar o jogo Brasil e Sérvia no Jornal Breve. É a seleção brasileira rumo ao Hexa. O Jornal Breve termina aqui. Obrigado pela sua audiência. Eu volto à noite com o Saba Blog. E o Jornal Breve volta amanhã, se Deus quiser.